que hoje é o primeiro domingo do mês, o primeiro domingo do ano, e nosso culto solene ao nosso Deus. Nós recebemos do Senhor a incumbência de lutar, de fazer guerra, e hoje é o que nós vamos ver na palavra de Deus, no livro de Josué, o capítulo 10. Josué, capítulo 10. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias neste texto. Josué, capítulo 10. Na madrugada de ontem, um terrível ditador foi capturado pelo exército dos Estados Unidos. Um ditador que oprimia o seu povo, matava de forma cruel e covarde qualquer um que se levantasse contra a sua tirania. O povo hoje celebra feliz pela derrota, a destruição, a humilhação de um ditador que acreditava que iria se perpetuar no poder. E você, crente em Jesus Cristo, foi chamado para lutar contra a crueldade do mundo, contra a crueldade da carne, contra a crueldade dos demônios. Você só vencerá o pecado e toda a opressão que sua alma sente depois que você entender que você está diante de uma guerra mortal. E nós vamos ver um pouco disto através da vida de Josué, como ele precisou enfrentar os seus inimigos, ou melhor, os inimigos do Deus de Israel. A primeira coisa que nós precisamos ver é que cada um do povo deve lutar juntos contra o pecado. É uma união, uma guerra pessoal e individual contra o seu pecado particular, porém não sozinhos. Vocês precisam da ajuda um do outro e todos precisam lutar contra a tirania dos demônios, a tirania dos pecados, juntos. Do versículo 16 de Josué, capítulo 10, até o 19, nós vemos o seguinte: aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá, e anunciaram a Josué. Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que aguardem, porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando para trás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos entregou nas vossas mãos. Então aqui você observa que Israel já tinha vencido os seus inimigos. Os 5 reis que tentaram destruir Israel tinham sido derrotados e tinham fugido e se escondido em uma caverna. Josué manda rolar uma pedra para que eles não pudessem mais sair, ficassem lá como se fossem uma gaiola, em uma jaula, e daí as pessoas, alguns ficariam vigiando e outros do povo iriam perseguir os demais inimigos que escaparam. Observe que Josué está mobilizando todos para a guerra contra os inimigos. E isso é uma prática do povo de Deus. É algo ordenado pelo próprio Deus. Você não luta sozinho.
Existem inimigos que precisam ser destruídos, mas eles vão ser destruídos à medida que todos se envolvem na mesma causa. Por isso que no livro de Ageu, capítulo 2, do versículo 3, você vê algo incrível. O povo fazendo guerra e entendendo que foram chamados a serem fortes, resistentes, seguros, decisivos. Veja só o que diz o texto de Ageu, capítulo 2, do 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Então eles estavam vendo o templo que estava totalmente debilitado e fragilizado. Aí Deus diz o seguinte: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então, o povo também estava sendo chamado a trabalhar, a se envolver, a lutar. Não só Josué, nem Zorobabel apenas, ou os governadores, ou os outros líderes de Israel, mas Deus convoca todo o povo, para que trabalhem juntos, se envolvam juntos. E quando é que o povo faz isso? Por que alguns trabalham e outros não? Por que alguns lutam e outros apenas assistem e aquecem bancos na igreja? Por quê? Porque o que falta é um despertar. Você precisa entender que está em guerra. Você não está aqui na terra para passear, para usufruir dos deleites e prazeres. Você pode, mas não é para isso que você está. Você está para lutar, para fazer guerra. E você só vai quando Deus te despertar. E eu desejo de coração que seja hoje o teu despertar. Porque, olha só, Ageu ainda, agora no capítulo 1 do versículo 13, fala do despertar do povo que vem de Deus. Ele diz, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Aqui não é uma referência apenas ao templo, lá que eles estavam construindo para ter uma glória maior do que a do anterior. É uma referência profética a este templo, que são vocês. É uma referência profética ao templo, que é o povo de Deus. Os membros da igreja de Cristo, que seria gloriosa, muito mais bela do que todos os outros templos anteriores. Porém, precisavam estar envolvidos em luta, em trabalho, em guerra. É uma luta até a morte. Juntos. Todos deverão morrer juntos em guerra, ou pelo menos lutar até a morte juntos. Olha só o que diz Hebreus capítulo 12. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. 12:4 de Hebreus. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui é o seguinte: por que vocês estão debilitados? Ou porque acham que já fizeram demais? Se fortaleçam, se fortifiquem, porque na luta de vocês não resistiram até o sangue, ou seja, vocês não morreram. A luta de vocês vai ter que ser até a morte. Por isso que ele recomenda que essa luta seja em união, uns ajudando aos outros. No capítulo 10 do versículo 23 de Hebreus ainda, é isso que fala. Ele diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez as promessas
é fiel. Então vamos estar firmes. Lembra a recomendação, a ordem de Deus a Josué e ao povo e a Zorobabel? Sejam fortes. E aqui está dizendo, não vacilem. Para você não vacilar, você tem que ser forte. Depois ele diz, consideremos-nos também uns aos outros. Nessa guerra contra o pecado até o sangue, você tem que considerar a cada um dos seus irmãos, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então é uma luta de harmonia, de união. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essa guerra por se manter firme e íntegro na casa do Senhor, é a guerra por se manter firme e íntegro na confissão da esperança, no testemunho lá fora, nas práticas das boas obras e do amor. É essa guerra contra o pecado, contra a astúcia, contra a malícia. Agora, você precisa ter essa consciência de que você está aqui para morrer por Cristo. Você não está aqui para desfrutar do mundo. Repito, pode, de forma não pecaminosa, óbvio. Em santidade você pode desfrutar de tudo do mundo, mas não é para isso que você está aqui. Você está aqui para morrer. Na epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo diz no capítulo 8, versículo 33, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, o dia todo. Cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, dia a dia. É isso que o texto está referindo-se. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porém, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas a primeira consciência que você precisa ter é que você está em guerra. Em guerra. Um país, quando está em guerra com outro país, ninguém cochila, ninguém vacila. Estão todos atentos, estão todos preparando, procurando o inimigo ou tentando escapar. Mas todos estão mobilizados, envolvidos. Essa sensação de paz de um país que não tem guerra, ela é horrível. Porque dá aquele sentimento de que você está bem, está tudo bem, mas não está. Você está em guerra. Josué deixou bem claro, todos se envolvam, vão matar os inimigos. Matem todos que vocês encontrarem pelos caminhos. Não deixem esses reis escaparem. Ou seja, o que Josué está dizendo é que é uma união de todos para destruir completamente os pecados que corrompem a igreja e que corrompem cada um de vocês. Cada um aqui tem seus pecados. Não adianta negar. Todos têm pecados, mas que precisam ser destruídos. E unidos uns com os outros, vocês conseguirão. Observe a segunda coisa que acontece aqui, no capítulo 10, agora do versículo 20. Você entende agora que o líder precisa ser o primeiro a lutar até a morte. Então está aqui Sandro, o vosso pastor, o vosso obreiro, ele está aqui, ele precisa ser o exemplo para lutar até a morte. E vocês seguirem o exemplo dele. Então é uma luta de união, inclusive dos irmãos olhando para o seu líder e estimulando ele, animando ele, orando por ele, para que ele seja a referência. Veja só do versículo 20, que o líder precisa ser o primeiro a lutar até a morte. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maquedá,
não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Então agora não havia mais nenhum perigo. Mas observe que Josué, junto com os irmãos, lutaram e feriram com muito grande matança a todos eles, até consumi-los. Essa guerra, todos unidos, em grande matança. Mas isto é uma referência para que você mate os seus próprios pecados, para que você consuma, destrua todas as armadilhas do maligno na sua vida. Josué, ele está sendo a representação da guerra santa do crente contra o pecado. O Senhor Deus já deixava isso bem claro, quando ele dizia, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 6, escreve dizendo, a vossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades do ar, do mundo. Então você precisa ter essa consciência. Muitas vezes alguém te faz um mal, te irrita, te aborrece, e você descarrega a sua ira sobre aquela pessoa. Você não percebe que é contra Cristo que você está lutando. É contra o teu Deus que você está lutando. Porque quando você desvia do alvo, você acerta e fere a Cristo. Se Cristo diz que sua luta é espiritual e você torna ela carnal, você está agredindo a Cristo. Mas isso tem que ser uma luta de todos, inclusive olhar para o exemplo do seu líder e dizer, temos que seguir juntos. O líder, como exemplo, é o que o apóstolo Paulo fazia. Na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 9, a parte B. Diz assim, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Então veja, o apóstolo Paulo vivia a sua vida em Cristo, mas ele tinha consciência que precisava servir de exemplo, oferecer-se como exemplo, para que as pessoas o imitassem, porque ele imitava a Cristo. E é isto. O próprio Cristo, ele se deu por exemplo. O líder maior, o mestre, soberano, amoroso, glorioso, Rei de toda glória e majestade, ele se humilhou dando exemplos, para que você aprenda também a se humilhar pelo seu exemplo. Pedro fala disso na sua primeira epístola, capítulo 2, o versículo 21. Porquanto para isto mesmos fostes chamados. Veja bem, para que você foi chamado? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele deixou o exemplo. As pegadas dele estão diante dos seus olhos. Você não pode errar. Se você quer uma direção, quer passos a seguir, alguém a imitar, não tem como errar. Ele deixou o exemplo. E ele mesmo diz isso no Evangelho segundo João, capítulo 13, do versículo 14. Ele, depois que se humilhou, lavando os pés dos discípulos, dos apóstolos, inclusive lavando os pés do próprio traidor. Olha só o que ele diz. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Mas tem alguma restrição aqui? Se ele lavou os pés de Judas, que ele sabia que era o traidor, você pode selecionar alguém e dizer, desse eu não lavo os pés não, eu lavo de qualquer um, mas daquele não. Então você não está seguindo o exemplo de Cristo. Pense na pessoa que hoje você mais repugna,
mais desprezível, a pessoa mais chata, se você não consegue lavar os pés dessa pessoa, você não está seguindo o exemplo de Cristo. E na guerra contra o pecado, você está ferindo o próprio Cristo. E não é o seu pecado. Então é preciso que se tenha a consciência. O líder maior deu o exemplo lavando os pés dos seus discípulos. E ele disse, eu fiz isso. Não precisava, mas ele fez isso para deixar exemplo. E ninguém ter desculpas, argumentos para não fazer. A autocomiseração vaidosa é a pior coisa que existe. Você sentir pena de si mesmo. Você evitar o desconforto, evitar o problema, evitar a dor, porque você tem peninha de você mesmo. Quando essa dor é necessária para a edificação da igreja, para o crescimento espiritual seu e do outro. Quando você tem pena de si mesmo e nega a guerra, isto é a pior coisa que você poderia fazer. Veja só, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para isso, para morrer. Você também foi chamado para morrer. Jesus Cristo não veio para cá viver tempos bons. Ele teve e soube desfrutar, mas ele sabia que ele veio para morrer. Você precisa ter essa consciência também. Pedro não tinha. Por isso que Pedro negou 3 vezes o Senhor. Mas Jesus tinha. E Pedro tentou desviar Jesus Cristo desse objetivo, de lutar até a morte, até o sangue, contra o pecado do povo dele. Veja no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos. Sofrer. Jesus Cristo, é necessário que eu sofra através dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto. Ele veio para morrer. Ressuscitado depois ao 3º dia. Pedro, chamando-o à parte em particular, disse o seguinte: começou a reprovar Jesus Cristo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá, tenha piedade de ti, não vá para esse sofrimento não, fuja da cruz. Era isso que Pedro estava dizendo. Só que Jesus Cristo identificou que por trás de Pedro existia uma voz maliciosa. Existia um ser maligno que tentava fazer com que Jesus Cristo não tivesse consciência da guerra com a qual ele estava travando pelo seu povo. E Jesus Cristo diz, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Imagine a reação de Pedro, e Jesus Cristo afirmando, o líder maior, dizendo: eu vim para isso, e ninguém me desvia dessa direção, eu quero fazer guerra. Ele não estava fazendo guerra contra os pecados dele, como nós devemos fazer. Ele estava fazendo guerra contra os teus pecados, para que você fosse liberto dos teus pecados. E ele fez até a cruz, até a morte. E agora, o Senhor Jesus Cristo depois diz: sim, eu vou para a cruz. E tem mais, Pedro. E tem mais discípulos. E tem mais, Agrestina. Eu vou para a cruz. E vocês também vão ter que ir para a cruz. Vocês vão ter que ir para a morte. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou você faz guerra até a morte, ou você não será discípulo dele. E a terceira coisa que precisamos entender nesta guerra de sangue, nesta guerra de morte, é que você precisa matar o seu pecado, mas humilhá-lo
da pior maneira que você puder fazer. Você precisa humilhar o seu inimigo, os demônios, a carne, o mundo. Você precisa mostrar que tem desprezo por eles. Veja o que diz do versículo 22. Depois disse Josué: abri a boca da cova, e dali trazei aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim. E da cova lhe trouxeram os 5 reis. O rei de Jerusalém, né, Jerusalém ainda era dos inimigos, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços dos reis. Pisaram os reis com a cara na terra, com o rosto em terra, e eles pisando no pescoço dos reis. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos. Olha só, Josué pegando a ordem de Deus inicial, quando ele era todo medroso e fraco. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Está vendo esses pecados que vocês derrotarão hoje? Outros serão derrotados de forma humilhante e desprezível. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançassem-nos na cova onde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até o dia de hoje, ou seja, até o dia que essa passagem foi escrita. É isto. O Senhor Deus quer que você faça guerra contra os seus pecados junto com seus irmãos. Que vocês sigam o exemplo do líder de vocês. E junto com eles, guerreiem, matem todos os pecados, afugentem todos os demônios, tudo que tenta perverter vocês. E, por fim, faça isso humilhando mesmo. Humilhe com toda a força os seus pecados e tudo que vier contra a igreja de Cristo. O Mestre Jesus expôs os demônios ao desprezo, à vergonha, ao ridículo. Sabe como? Na cruz. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo expôs todos os demônios e Satanás ao desprezo. Por que será? Por que uma morte tão horrível daquela, tão fragilizada, tão abominável, tão maldita que era a morte de cruz? Porque aquela morte envergonhou, pôs ao desprezo os demônios. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ali mostrou que ele, como homem, obedecia ao Pai, mesmo diante de dor, sofrimento e morte. Ele seria fiel, não fazendo caso da sua glória e da sua majestade. Enquanto que os demônios, que tinham tudo de bom, glória e majestade, não se sujeitaram à soberana vontade de Deus e quiseram se rebelar, tendo tudo. Jesus Cristo, não tendo nada, se manteve fiel. Isso foi uma vergonha para os demônios. É como se dissesse: olha como vocês são fracos e olha como eu tenho certeza daquilo que acredito e o quanto confio na vontade do meu Pai. O contrário de todos eles. Colossenses, a epístola de Paulo, capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados, arrancando-lhes as armaduras, deixando-los despidos, e despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Assim é o Senhor, mostrando o quanto ele humilha e massacra todos aqueles que são inimigos da verdade. Os demônios, eles foram lançados aos porcos. Eles estavam possuindo o gadareno, um jovem que vivia nos sepulcros, sofrendo, se ferindo, lançando-se ao fogo, e ninguém conseguia contê-lo. E Jesus Cristo chegou para dizer: basta, esta vida é minha e vocês não têm acesso a elas. E se vocês quiserem algum acesso, vai ser aos porcos, sujando-se nas lamas com as quais eles se sujam. E aí o Senhor Jesus Cristo, quando chega diante do jovem, observe, estes demônios, quando de longe viram Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Chamamos Deus por testemunha para te implorar que não nos atormentes. Porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. Quando Jesus Cristo perguntou qual é o teu nome, eles disseram legião, ou seja, mais de 5.000 demônios em um homem. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Então observe que aqui eles estavam se humilhando a Cristo. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Então, saindo espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou. Era cerca de 2.000 porcos, precipitando-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então, eles foram humilhados pelo Senhor. E é o que você precisa fazer. Você precisa humilhar os demônios. Você precisa humilhar o seu pecado. Você precisa humilhar o mundo. E como é que você faz isso? Se humilhando. Se humilhando perante a potente mão de Deus. Se humilhando para com seu irmão em Cristo. A humildade é o oposto do maligno, do pecado. O orgulho, a arrogância é que destrói a sua alma. Então você precisa preservar a sua alma. Para isso você precisa se humilhar. Envergonhe nesta guerra de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Envergonhe a todos aqueles que negam a Cristo. Eu lembro de um homem ateu que ele estava dando uma palestra. O lugar era muito importante, pessoas muito importantes participando dessa palestra, e ele queria humilhar os cristãos. E ele perguntou para uma jovenzinha por que ela acreditava em Jesus Cristo e se ela tinha certeza absoluta disso. E ela: sim, tenho certeza. E aí este homem tomou a vez e disse: olha, assim são os cristãos. Eles acreditam que a verdade deles é absoluta, mas só os imbecis acreditam que tem verdade que não se pode negar. E aí um senhor barbudo se levantou, pegou o microfone e disse: mas o senhor tem certeza disso? É claro que eu tenho. Então, se ele estava dizendo que só os imbecis têm certezas, e ele disse que tinha certeza, ele se pôs no lado dos imbecis. O homem só fez essa pergunta e saiu rindo ironicamente, e a plateia toda caiu na risada. E esse palestrante ficou todo desconcertado, porque ele foi desmascarado com a própria filosofia dele. E aqui nós precisamos ter essa noção. Qualquer um que se levante contra o pensamento da verdade, você precisa destruí-los. Mas não fisicamente. Destrua-os, humilhe-os com a verdade. Mas não de forma arrogante, mas de forma que eles sejam envergonhados.
Veja o que o apóstolo Paulo diz para concluirmos este momento. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3. O apóstolo Paulo diz: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, não fazemos guerra segundo a carne, apesar de estarmos andando na carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, também nós somos. Então é uma união, num propósito único: destruir o pecado, destruir a mentira, destruir o engano. Você precisa punir toda desobediência, todo pecado, seja ela intelectual, seja ela filosófica, seja ela científica, seja ela comportamental, sentimental, emocional, de pensamento. Você precisa punir toda desobediência, humilhando o pecado. Não são as pessoas. Entenda, para você não chegar para o irmão que está fraco, caindo, e olha, não se ache superior. Você não é superior a ninguém, porém, a verdade é. E você com a verdade humilha e destrói primeiro o seu pecado, depois toda desobediência. Agora, para isso, sua submissão precisa estar completa. Para concluir, meus irmãos, lembrem-se, da mesma forma que aquele ditador covarde e cruel foi humilhado e ainda está sendo humilhado perante o seu próprio povo e perante os olhos de todo o mundo, assim os seus pecados também precisam ser. Você é crente em Cristo Jesus e só vencerá seu pecado quando perceber que está diante de uma guerra mortal, onde cada um do povo precisa lutar até a morte. O líder precisa ser o primeiro a lutar até a morte. E lutem com força, coragem e fé, humilhando qualquer coisa que tente apartar você ou seu irmão da simplicidade e humildade devidas a Cristo. Amados irmãos, nós vamos nesse momento tomar parte na mesa do Senhor. Esta mesa, ela não é qualquer mesa. Também ela não é uma mesa que se transforma, como muitos dizem, o pão se transforma na carne de Cristo e o sangue e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Não é. Também não é qualquer mesa. Esta mesa tem o poder de te abençoar e o poder de te amaldiçoar. Ela tem o poder de te matar e ela tem o poder de te fazer continuar vivo, de te fazer ficar doente e de te fazer ter saúde física também, além de espiritual. Porque muitos em Corinto estavam tomando a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, de forma indigna. E Paulo diz, é por causa disso que já muitos morreram. E os que estão doentes, é por causa disso. Não estão sabendo discernir a importância deste rito. Meus irmãos, esta mesa não é da Presbiteriana Conservadora do Brasil. Ela é da Igreja de Cristo, ela é do corpo de Cristo, ela é do Senhor. Então, todos aqueles que estão em comunhão com sua igreja fiel às Escrituras, e já professaram sua fé em Cristo, todos aqueles que estão conscientes, sabendo discernir aqui a importância deste momento, podem tomar parte na mesa do Senhor. Eu peço a cada irmão que estejam em espírito de oração, de adoração, pois nós vamos orar pelos elementos e consagrá-los ao Senhor.
E neste momento, estes materiais, o pão e o vinho, eles terão a bênção de Deus neles. E cada um poderá tomar parte na mesa do Senhor. Repito, aqueles que já professaram fé em Cristo e que estão em comunhão com a sua igreja e com a verdade do Evangelho.